bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar em trechos de um livro que deu o que falar, Compreendo Elan Pierre, do Alain Soral. Olá. A nossa ideia aqui é tentar entender os argumentos centrais do autor, né? Ele fala de uma estrutura de poder meio oculta que ele chama de império. Isso, e segundo ele, essa estrutura seria movida pelo mundo financeiro e estaria por trás de muitos eventos históricos, manipulando a sociedade. É uma tese forte. Com certeza. E acho que vale já deixar claro, né? A fonte traz uma visão bem particular, às vezes polêmica. Sim, muito importante. Nosso objetivo aqui é explorar essas ideias como estão no texto. Apresentar os argumentos dele de forma neutra, sabe? Sem concordar nem discordar, só para entender mesmo o que o livro propõe. Perfeito. Então bora lá tentar desembrulhar isso. Vamos focar nos conceitos principais. O que é esse império? Como ele agiria? E, no fim, Soral aponta alguma saída, alguma resistência. Então, começando pelo básico, esse conceito de império não é um país, né? Tipo França, EUA, é outra coisa. Exatamente. Para ele, não tem a ver com fronteiras geográficas. É mais uma oligarquia financeira, nômade, global. Oligarquia financeira. Isso. O foco principal seria acumular poder e dinheiro. E esse poder não estaria preso a um lugar só. Transcende os países. A ligação é total com o sistema bancário internacional, segundo o livro. E como ele argumenta que isso surgiu? Tem uma linha do tempo aí na análise dele? Tem, sim. Ele faz uma conexão histórica bem específica. Ele liga o surgimento desse poder financeiro com o enfraquecimento dos poderes antigos na Europa. Tipo a monarquia, a igreja. Ah, o poder tradicional. Isso, ele dá muito destaque para a mudança na questão da usura, do empréstimo a juros, sabe? Sei. Contrasta a proibição pela Igreja Católica com a aceitação que veio depois, em partes do protestantismo, e ele aponta um momento chave, a aliança lá na Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, entre a coroa e os banqueiros que estavam surgindo. Para ele, ali nasce esse poder financeiro que vai ficando cada vez mais independente dos estados. E aí vem a parte que inverte a lógica que a gente costuma ter, né? A fonte diz que não são os estados que mandam nos bancos, mas o contrário. Como ele chega nessa ideia? Pois é, essa é a tese central, que essa elite financeira, aos poucos, colocou os estados a serviço dela. E o mecanismo principal que ele descreve para isso é o controle da moeda e a dívida dos países. A dívida. Exato. Ele cita exemplos que, para ele, mostram isso. Aquela lei de 1973 na França, por exemplo, ele diz que ela impediu o Estado francês de pegar dinheiro emprestado sem juros do próprio Banco Central. E teve que ir para o mercado privado, é isso? Justamente, teve que recorrer aos bancos privados, pagando juros. Ele também olha para a criação dos bancos centrais ditos independentes, como o Banco Central Europeu. Que surgiu com Maastricht e Lisboa. Isso. Para Soral, isso não foi um avanço técnico. Foi um passo para consolidar esse poder financeiro acima das nações, fora do controle democrático direto. Então, o motor disso tudo seria a dívida pública. Como funciona na prática, segundo ele? O argumento é esse. A dívida vira uma coleira, sabe? Uma forma de controlar e tirar riqueza. Os governos precisam de dinheiro, pegam o emprestado e ficam na mão dos credores, pagando juros, aceitando condições. Faz sentido dentro dessa lógica. Crédito, sem ter uma riqueza real por trás. Ele dá atenção especial para o Fed, o Federal Reserve americano. O Banco Central dos Estados Unidos. Que na visão dele não é público de verdade. Seria um cartel de bancos privados que recebeu o direito de emitir o dólar, que é a moeda do mundo, né? Um cartel privado controlando a moeda global. É pesado. Para ele, essa estrutura permite que essa oligarquia tenha uma influência gigantesca na economia mundial e nas decisões dos governos. E claro, isso vai totalmente contra a ideia de que os governos são soberanos na economia, né? Totalmente. É uma visão bem pessimista dessa relação. E essa ideia de um poder escondido manipulando tudo se aplica também a eventos históricos grandes? Com certeza. Soral relê muitos marcos históricos importantes com essa lente.
Ele sugere que coisas como a Revolução Francesa, Maio de 68, as grandes guerras, até crises financeiras recentes, tipo a de 2008, Sim. não foram só acidentes da história ou resultado de movimentos sociais. Para ele, esses eventos foram, de alguma forma, influenciados ou até mesmo dirigidos por essa elite financeira. Para quê? Para concentrar mais poder e redesenhar a sociedade do jeito que eles queriam. Isso leva para um ponto que eu achei muito curioso na análise dele. A crítica à divisão esquerda versus direita. Ele não acha que é um debate real. Ele acha que é uma falsa oposição. Tipo um teatro. Teatro. Para distrair e dividir as pessoas. Para impedir que surja uma posição de verdade a essa oligarquia. Ele defende que existe uma aliança meio escondida e até estranha que manda de verdade. Que aliança seria essa? De um lado, a direita financeira, que quer liberalismo econômico, mercado global. Do outro, a esquerda libertária, focada em costumes, direitos individuais, minorias, quebrando as normas antigas. E como essas duas, que parecem opostas, trabalhariam juntas? Segundo Soral, elas se unem contra os inimigos em comum, que seriam a esquerda do trabalho, aquela ligada aos sindicatos, à justiça social mais concreta, e a direita dos valores, ligada às tradições, à cultura, à nação. Entendi. A Aliança Financeira Libertária atacaria tanto o trabalhador quanto a tradição. Exato. Promoveria o mercado global e, ao mesmo tempo, dissolveria as identidades coletivas que poderiam resistir a esse mercado. Essa é a leitura dele. Além dessa dinâmica política, a fonte fala de redes de poder mais discretas, que agem por trás dos panos. Sim, ele dá muita importância para o que ele chama de verdadeiras estruturas de poder, aquelas que não aparecem nas eleições, sabe? Tipo, Ele menciona maçonaria, lobbies de empresas, de bancos e o que ele chama de comunidades organizadas que agem para defender interesses próprios. Ele até cita o CRIF na França, que é o Conselho das Instituições Judaicas, como um exemplo de grupo com influência desproporcional na política, na visão dele. então as decisões importantes não seriam tomadas nos parlamentos? Para ele, não. Seriam nessas redes de influência mais escondidas. Isso levanta um monte de perguntas sobre transparência, né? Sobre onde o poder realmente está. Com certeza. E a mídia, os intelectuais? Qual o papel deles nesse cenário que o Soral descreve? Aí entra um termo que ele usa muito, os clérigos. Clérigos. Ele usa para falar dos intelectuais, jornalistas, artistas, a turma que fala, que forma opinião. Ele argumenta que muitos deles são cooptados pelo sistema, consciente ou não. Cooptados para quê? Para moldar a opinião pública, para fazer as pessoas aceitarem as políticas da oligarquia e para atacar quem discorda. Ele chama isso de democracia de opinião. O debate é controlado, direcionado. E ele dá exemplos de como isso funcionaria? Sim, ele cita figuras históricas para ilustrar. Edward Bernays, sobrinho do Freud, um dos pais da propaganda moderna. Ah, sim, relações públicas. E Willy Monzenberg, um agente comunista que criou um monte de organizações de fachada para influenciar a opinião no Ocidente. Soral vê eles como pioneiros das técnicas que ele acha que ainda usam hoje para controlar o que a gente pensa. É uma acusação bem séria sobre o papel da informação hoje. Bom, saindo um pouco da teoria e da história. Como o livro descreve a ação desse império hoje? Tem exemplos mais concretos do dia a dia? Tem, sim. O livro tenta mostrar como essa governança global que ele critica aparece em várias áreas. Ele diz que problemas mundiais acabam virando desculpa para implementar a agenda dessa elite. Que tipo de problema? Olha, por exemplo, ecologia. Soral é bem cético com algumas políticas ambientais, tipo a taxa de carbono. Que muita gente defende, né? Sim, mas para ele não é para salvar o planeta, seria um novo mercado financeiro criado do nada para gerar lucro para grandes bancos. Ele até cita Goldman Sachs. A ideia seria transformar o ar em um ativo financeiro, basicamente. Entendi. E na área da saúde tem exemplo? Ele usa o caso da H1N1, a gripe suína de 2009. Lembro disso. Ele argumenta que rolou um alarme exagerado, inflado pela mídia, para justificar a compra gigante de vacinas e remédios
Quem lucrou? A indústria farmacêutica. E ele aponta conflitos de interesse. Aponta. Menciona o Donald Rumsfeld, que foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, mas também tinha ligação com a empresa que fazia o Tamiflu. A sugestão é que crises de saúde podem ser usadas para gerar lucro e mais controle. São temas bem delicados mesmo. Ele fala também de terrorismo e de finanças. Fala. Sobre terrorismo, ele vai na linha de teorias da conspiração sobre o 11 de setembro, sugere que pode ter sido inside job ou que grupos como a Al-Qaeda foram manipulados. Para justificar guerras. Exato. Para justificar intervenções no Oriente Médio que serviriam aos interesses do Império. E nas finanças, ele vê as crises, como a de 2008, não como acidentes. Mas como o quinto? Como eventos quase planejados, ou pelo menos muito bem aproveitados pela alta finança. Sim. Para quê? Para quebrar os bancos menores, concentrar mais dinheiro e poder, e depois ainda pedir ajuda do governo e dizer que eles mesmos vão se regular. Um ciclo, né? Entendi a lógica dele. E além dessas questões globais, o livro desce para o nível de um país. Tipo, como isso afetaria a França, por exemplo. Sim, ele analisa bastante o que ele vê como uma engenharia social acontecendo na França, feita de propósito para enfraquecer o país, a identidade nacional e facilitar o controle do império. Engenharia social, como assim? Ele aponta para a imigração, por exemplo, aquela lei de reagrupamento familiar de 76. Ele diz que não foi por humanidade, mas para criar mão de obra barata e dividir a classe trabalhadora francesa. E ele fala de movimentos sociais também? Falo. Do SOS Racisme, lá nos anos 80. Na visão dele, foi usado para tirar o foco das questões de dinheiro, de classe, e jogar trabalhador contra trabalhador por causa da origem, usando a bandeira do antirracismo. E mais recentemente? Ele diz que a estratégia mudou um pouco. Passaram a usar mais o choque de civilizações, o anti-islamismo para outros objetivos. Ele menciona a ideia de mestiçagem também nesse contexto, né? Menciona, mas ele critica o que ele chama de promoção ideológica da mestiçagem forçada. Não a mistura natural, que sempre aconteceu, mas a ideia de que tem que destruir as culturas e identidades locais para criar um homem novo. Um consumidor global. Isso, sem raízes, mas fácil de manipular pelo mercado e por esse poder global. Ele liga tudo isso a leis e decisões políticas na França ao longo do tempo, a lei bancária de 73, a chegada do Mitterrand ao poder em 81, o Tratado de Maastricht em 92, até a lei do véu islâmico de 2004. Tudo faria parte dessa lógica para ele. Nossa, é um quadro bem completo de dominação e bem pessimista. Diante disso tudo, o livro aponta alguma luz no fim do túnel? Tem como resistir a esse império, segundo o Soral? Tem. Apesar de tudo, ele identifica algumas forças que ele acha que podem resistir. Uma delas seria o Islã. O Islã. Mas ele faz uma distinção importante. Não qualquer Islã. Seria um Islã que ele chama de resistência, ligado a valores tradicionais comunitários, que bateria de frente com o materialismo do Ocidente e também com as versões do Islã que ele acha que colaboram com o sistema global. Entendi. Não é todo o Islã, então. Não, na visão dele, tem essa divisão. E fora o Islã, tem mais alguma frente de resistência? Tem. Ele aposta na ideia de um mundo multipolar, ele vê países como a Rússia e a China como forças que desafiam o domínio dos Estados Unidos. Que para ele seria o braço armado do império financeiro. Exato. Então, esses países buscando soberania, modelos diferentes, seria uma forma de resistir. E ele até especula sobre uma revolta interna nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como assim? O povo americano real, digamos assim, se sentindo traído pelas elites financeiras e pelo que ele chama de lobby pró-Israel, poderiam se levantar contra o sistema. É uma aposta dele. Isso leva a gente para a conclusão do livro, né? Para a escolha final que ele apresenta para o futuro. Exatamente. No fim das contas, Soral coloca o futuro como uma encruzilhada. 2 caminhos. De um lado, a submissão total, aceitar essa governança global, esse poder financeiro sem pátria, com as nações e culturas se dissolvendo. E o outro caminho?
O outro seria o que ele chama de revolta das nações. Os povos e os países se levantando para retomar a soberania, a cultura, os próprios interesses, para resistir a esse controle de fora. Para ele, essa é a grande briga da nossa época. É o resultado de todo esse processo histórico que ele descreveu no livro. Uau! Foi uma viagem por ideias bem densas e não dá para negar polêmicas. Recapitulando rápido, a gente viu, a partir do Ivo do Soral, a ideia desse império financeiro, a tese de manipulação da história e da política, a crítica à esquerda-direita, a ideia das redes de poder ocultas e a visão sobre como isso age hoje e como resistir. Então, o que fica dessa nossa conversa toda? Olha, acho que o principal é perceber que existem formas bem diferentes de ler o poder e a história, né? Bem fora do que a gente costuma ouvir. A análise do Soral, concordando ou não, Sim. ela faz a gente pensar sobre o poder do dinheiro, sobre a relação dos governos com os mercados, sobre o papel da mídia, da ideologia. Como a gente disse lá no começo, a ideia aqui foi só mostrar os argumentos do livro. Sem endossar. Sem endossar. É muito importante ler esse tipo de material com um olhar bem crítico, sabe? Buscar outras fontes, comparar, para formar a própria opinião. Exato. E para fechar, acho que vale deixar uma pergunta no ar, né? Uma reflexão inspirada nesses temas, mas de forma neutra. Boa. Será que as histórias que a gente ouve sobre como o mundo funciona contam tudo? Que forças talvez invisíveis, que interesses não ditos podem estar por trás dos grandes eventos, ou mesmo das pequenas coisas do dia a dia, moldando o rumo das coisas sem a gente perceber direito? Fica aí para a gente pensar.